E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, primeiramente, Feliz Natal se você festeja o Natal, ou boas festas, muita comilança e tudo mais. Segundamente, eu resolvi ler um quadrinho do Superman que eu estava devendo para mim mesmo, uma leitura que eu devia para mim mesmo há muito tempo. Empolgado com o trailer do novo filme do Superman do James Gunn, eu resolvi finalmente fazer essa leitura que é As Quatro Estações, um clássico aí da DC Comics. Antes de assistir o vídeo, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá! Superman As Quatro Estações é um quadrinho de Jeff Loeb e Tim Sale, Jeff Loeb nos roteiros e Tim Sale na arte, e Bjarne Hansen nas cores. Importante ressaltar isso porque as cores desse quadrinho são espetaculares e agregam muito à arte do Tim Sale. Jeff Loeb e Tim Sale, para quem não lembra, é uma dupla já consagrada de muitos anos, né? O Tim Sale infelizmente nos deixou, mas antes disso eles fizeram muitos clássicos como O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, aquele da Mulher Gato, Cidade alguma coisa, não lembro agora o nome. A trilogia das cores, que virou 4 depois, que é o Demolidor Amarelo, o Hulk Cinza, o Homem-Aranha Azul e o Capitão América Branco, entre outras obras aí bem famosas e muito benquistas, principalmente essa daqui. Mas do que se trata Superman As Quatro Estações? Aqui a gente tem 4 capítulos contados por personagens diferentes, narrados por personagens diferentes, que não são o Superman ou Clark Kent, e a gente acompanha cada capítulo em uma estação diferente, começando com primavera, verão, outono e terminando em inverno. E aí a gente vê um lado do Clark que é um lado mais humano. Na verdade, eu até diria que essa não é uma história do Kal-El, não é uma história do Superman, é uma história do Clark Kent. Primeiro capítulo, Primavera, a gente vê uma história sobre a perspectiva do pai dele, o Jonathan Kent, o pai adotivo. Aparece a Martha Kent, o Jonathan Kent, o Pete Ross, amigo dele lá de Smallville, a Lana Lang, outros personagens de Smallville, e a gente acompanha o descobrimento do Clark quanto aos poderes dele e o que ele pode fazer com isso, o que ele pode e o que ele quer fazer com isso também. Aqui ele vai se descobrindo como pessoa e como super-herói, como Superman, né? E mostrando já muito cedo os valores que ele carrega consigo pela criação do pai e da mãe dele, né, o Jonathan Kent e a Martha Kent. No segundo capítulo, Verão, a gente acompanha já o Clark Kent trabalhando no Planeta Diário e o capítulo é narrado pela Lois Lane. A Lois Lane narra a relação dela com o Superman, com aquela criatura, aquele ser que chegou em Metrópolis arrebatando tudo, arrebatando todo mundo, trazendo o altruísmo, trazendo o super-heroísmo para Metrópolis, ofuscando o Lex Luthor, que era a grande celebridade de Metrópolis, e também a relação dela com o Clark Kent e com a identidade secreta do Superman, porque aqui ela não sabe que o Clark Kent é o Superman, que o Superman é o Clark Kent. Então a gente acompanha todo esse capítulo sob os olhos dela. A gente vê como ela vê o Clark, como ela vê o Superman, e a gente vê atos de bondade, atos de heroísmo do Superman. Coisas básicas, coisas comuns, ele salvando pessoas de um incêndio, ele salvando uma criança. A gente não vê aqui ele lutando contra o Brainiac, o General Zod, nada disso. A gente vê um Superman muito humano, muito focado no lado Clark Kent mesmo, em tudo que ele aprendeu com Jonathan Kent e com a Martha Kent. Tudo que ele traz de Smallville, aquele garoto do interior, chegando na cidade, como ele interage com as pessoas numa cidade que não tem essa interação pessoal entre as pessoas, e o altruísmo, a esperança que ele carrega, inspirando outras pessoas. Isso que é o diferencial do Superman e também aqui nesse quadrinho, e é o que eu quero ver no cinema. Que ele seja um bastião da esperança, um bastião da empatia, e que ele cause com que outras pessoas se espelhem nele, mesmo pessoas comuns, para fazer atos de generosidade, para ter empatia com os outros. Esse quadrinho aqui, ele é perfeito, ele é a personificação desse Superman que eu gostaria de ver no cinema. Depois, no terceiro capítulo, a gente tem um embate dele contra o Lex Luthor. O Lex Luthor narra esse capítulo, então a gente vê toda a mesquinhez do Lex Luthor, tudo que ele odeia no Superman, porque o Superman representa algo que o Lex nunca alcançou, né, que é essa bondade, essa generosidade, sem querer nada em troca. O Lex, ele é uma pessoa, entre aspas, boa, ele faz por Metrópolis, ele faz o bem pelas pessoas, mas sempre buscando algo para si próprio. E o Superman
não mostra isso aqui. Ele é o total contrário, na verdade. Ele só quer fazer pelos outros. Ele entende que com os dons dele, com os poderes dele, o mínimo que ele pode fazer é agir pelos outros, salvar os outros, ajudar os outros de todas as maneiras que ele pode. E isso leva a gente ao quarto capítulo. Porque no terceiro capítulo, o Lex Luthor envenena a cidade de Metrópolis, envenena todas as pessoas. E ele joga no Superman a dúvida de que o Superman, sendo possivelmente um alienígena, o Lex Luthor não tem certeza, mas chuta que seja, sendo possivelmente um alienígena, ele traga consigo um vírus ou algo que possa envenenar as pessoas em volta dele. Algo meio parecido com o Dr. Manhattan em Watchmen. Então ele faz com que o Superman crie essa dúvida do quão benéfico é a presença do Superman. E isso faz com que no quarto capítulo ele retorne para Metrópolis e duvidando de si próprio, tentando entender qual é o lugar dele, o que ele precisa fazer para a humanidade, será que é realmente ser o Superman é o melhor que ele pode fazer? Enfim, ele fica com essas dúvidas geradas pelo Lex Luthor. E aí no quarto capítulo, Inverno, de volta em Smallville, a gente tem uma história narrada pela Lana Lang, que é aqui uma personagem com mais presença e mais importância do que a Lois Lane. A Lana Lang é uma personagem do passado do Clark. Quem assistiu Smallville viu isso, né? A série que contava a juventude do Clark Kent lá em Smallville. E aqui a Lana narra esse capítulo, ela sabe da identidade secreta dele, ao contrário da Lois. E nesse capítulo mostra que ela achou que teria um futuro com o Clark, antes de saber da identidade dele. E depois que soube, percebeu que nada para ele seria o bastante a não ser ajudar todo mundo o tempo todo. Então ele sempre estaria se cobrando para ajudar todo mundo, para salvar todo mundo. E nesse capítulo a gente tem o Superman, o Clark Kent, sendo um salvador de Smallville por causa de um desastre natural. Então, como eu falei, não enfrenta Brainiac, não enfrenta Zod, não enfrenta Apocalipse e nenhum outro vilão super poderoso. Ele enfrenta aqui casos simples de incêndios, de roubos, de violência e desastres naturais, de uma maneira muito mais bem feita do que foi feito lá no Homem de Aço, quando um tornado mata o Jonathan Kent, o pai dele. Aqui é uma situação bem parecida, provavelmente o que serviu de inspiração lá para aquele filme, mas feita de uma maneira muito, muito melhor. E é dessa forma como aparece aqui que eu quero ver no DCU, no novo universo da DC no cinema. Eu espero muito que esse quadrinho sirva de inspiração. Vou mostrar um pouquinho da arte, ó. Tanto na estética, né, porque é uma estética muito bonita que esse quadrinho traz, um Superman com um ar bondoso, com um rosto bondoso, quanto também na forma como ele é dentro de si próprio, né? Então uma história muito mais focada no Clark Kent do que no Super ou no Kal-El. Eu acho interessante a questão de ele ser um alienígena, acho interessante ele ser um super-herói, mas as histórias que ficam com a gente, aquelas que são realmente boas, são as focadas nos personagens. São as que a gente conhece o personagem no âmago de seu ser mesmo. Quem eles são, quais são, o que eles aspiram, quais são os seus defeitos, os seus desejos, as suas qualidades. E eu acho que esse quadrinho aqui exprime muito bem tudo isso do Superman, o que ele representa e o que ele deve representar. É assim, uma recomendação muito, muito, muito alta mesmo, eu recomendo demais esse quadrinho. Infelizmente ele está muito difícil de conseguir, eu tenho essa versão em capa mole, que saiu há muitos anos pela Panini, mas eu tenho certeza que até julho, com o lançamento do filme, esse aqui é um dos quadrinhos que serão relançados. Ainda não sei o formato, mas ele saiu lá há pouco tempo em versão absoluta nos Estados Unidos. Seria uma pena trazer somente a versão absoluta para cá, porque ele ficaria muito mais caro e nem um pouco acessível, quando eu acho que ele deveria ser acessível para todos, principalmente antes de assistir o filme. Porque este aqui é o Superman que eu quero ver no cinema. Me diz aí se você já leu essa história, se você quer ler essa história, o que você achou. E fica ligado no canal para assistir os últimos vídeos do ano, e depois vou ter uma semaninha aí de férias do canal e trazer bastante novidades para vocês para 2025. Depois eu vou fazer um vídeo aí contando tudo que vai aparecer aqui no canal. Obrigado e não se esquece de se inscrever. Valeu!